Hoje, 16 de abril de 2025, o empresário Marcelo de Carvalho Fragali tem se manifestado frequentemente contra o decreto Tajani, que impôs, como sabemos, limitações sem precedentes na transmissão da cidadania italiana iure sanguine. Há algum tempo, o sócio, ele que é sócio proprietário da Rede TV no Brasil, uma das 5 maiores redes aí de televisão do Brasil, se encontra na Itália. Ele foi para Roma e, segundo me consta, junto inclusive com o ex-deputado Roberto Lorenzato, passou a articular um movimento lá contra o decreto, que se encontra em análise, como todos sabemos, no parlamento italiano. Bom dia, Fragali. Buonasera, porque sei a Roma. Buonasera de Roma, bom dia do Brasil. Se me permite, eu vou colocar um vídeo que recentemente, acho que foi o último que o senhor colocou no ar, a respeito exatamente desse tema. Daí vamos desenvolver a nossa conversa. Vamos Perfeito. Lá. Pessoal, bom dia diretamente de Roma. Obviamente, os representantes da esquerda têm colocado a culpa da mudança da regra de cidadania no governo da Giorgia Meloni, principalmente os nossos representantes, que são todos ligados à esquerda. Essa não é minha interpretação, eu gostaria de dividi-la com vocês. É o seguinte, o partido da Giorgia Meloni, que é o Fratelli d'Italia, mais o partido do Salvini, que alega, somados têm 48% das cadeiras do parlamento. Portanto, eles não têm a maioria. E o partido do Tajani, o Forza Italia, é o menor, tem apenas 10%, mas 48 mais 10 dá 58%. E uma cisão direta com o Tajani, no sistema aqui da Itália, que é o parlamentarismo, resultaria na queda do governo, pois os 10% deles se bandeariam para os 42% da esquerda e resultaria na formação de um gabinete da esquerda. Portanto, tanto a Meloni como o Salvini, que por muitas vezes há vídeos na internet, por exemplo, se manifestaram explicitamente contra a mudança no ius sanguinis, o que eles estão fazendo? Eles estão se fazendo de mortos para que os partidos modifiquem esse mostrengo horroroso da lei Tajani no parlamento. Daí a importância de proposituras de modificação de lei coerentes e consistentes. E o trabalho para isso é chegar nos parlamentares, o que eu lamento é que os nossos pseudo-representantes, que agora obviamente estão tirando partido, acusando a Meloni, estivessem tão por fora que eles foram pegos de surpresa, o que é ridículo na atividade parlamentar. Por isso que eu tenho dito que nós não somos representados. Agora, não adianta chorar sobre leite derramado, vamos trabalhar. A partir de amanhã eu estou aqui em Roma, junto com o Lorenzato, nós temos várias reuniões, ele já está aqui desde a semana passada, e vamos trabalhar junto com muitas pessoas bem intencionadas e que estão aí brigando por essa causa. Muito obrigado e bom giorno de Roma. Pois é, doutor Fragali, viramos bode expiatório, então, dessas dissidências internas na coalizão de governo? É isso? Então, eu acho, eu até lamento demais. Eu tenho acompanhado aí algumas entrevistas de representantes da comunidade italiana, né? E no Brasil, eu lamento demais que determinadas pessoas importantes nesse momento tão dramático para a maior comunidade italiana fora da Itália no mundo, que é a brasileira, né? Nós somos perto de 30 milhões de oriundos, né? Um pouco mais, um pouco menos, talvez. Estejam se mantendo uma posição soft. O assunto não é soft. O assunto é terrível. É terrível. É uma barbaridade que está acontecendo. Então, vamos lá. Primeiramente, por trás disso tudo, no nosso ponto de vista, está um eterno desejo da esquerda de legalizar, de instituir na Itália o ius soli. Para quem está nos assistindo agora e não está acostumado, se você me permitir, eu vou explicar um pouquinho. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Você nasce em solo brasileiro, você é brasileiro. Quem nasce na Itália, até o presente momento, até essa invenção, não é italiano.
é italiano se você tem sangue italiano, porque a legislação italiana se baseia no ius sanguinis, não no ius soli. Era um antigo desejo da esquerda a legalização de todos esses imigrantes que entraram. Então, o sujeito entrou, o sujeito tem filho italiano, nasceu lá, e ele não é italiano. Mas era um antigo desejo, da mesma maneira que nos Estados Unidos forçou-se a barra para a legalização desses milhões de imigrantes ilegais que entraram através da fronteira mexicana. Isso sempre foi barrado. A Meloni e o Salvini, vamos relembrar, há 3 partidos na coalizão que governa a Itália. Pelo parlamentarismo, você tem que ter a maioria das cadeiras. O Fratelli d'Italia, que é o partido da Giorgia Meloni. A Lega, que é o partido do Matteo Salvini. E o Forza Itália, que era o partido do Berlusconi, que um camarada chamado Tajani hoje é o secretário-geral. Esses 2 primeiros partidos, da Meloni e do Salvini, tanto a Lega como o Fratelli d'Italia, são partidos de direita. Hoje, Forza Itália não é um partido de direita, se diz de centro. E o Tajani, que acabou herdando o partido na ausência do Berlusconi, é um sujeito globalista. Ele era um sujeito que era delegado da União Europeia. Então, ele há muito está tentando essa história. E há várias declarações anteriores da Meloni e do Salvini dizendo, olha, isso não é prioridade do governo, nós não vamos mexer no ius sanguinis, nós temos uma pauta enorme, complicada para a gente governar. Exemplo, agora, essa briga da União Europeia querendo verba para o armamento, e a Itália o governo italiano tem se demonstrado contra. Só que é o seguinte, vamos entender, os 2 partidos têm 48%, Força Itália tem 10%, 48 mais 10 é 58. 48 menos 100, 58 menos 100 é 42. Se esse 10% se bandeia para cá, fica 42 mais 10, 52, caiu o governo. Então, o que a gente está sentindo eles estão meio se fazendo de mortos oficialmente. Embora, como você falou no começo, na sua introdução, nós estamos aqui na Itália, estou junto com o ex-deputado Lorenzato, numa batalha incrível em reuniões. Hoje foi o dia do Senado. Hoje, não é que foi há meses, não. Hoje foi o dia do Senado discutir. Então, nós estamos lá, junto com, quer dizer, evidentemente não somos senadores, não podemos estar lá, mas, enfim, nesses todos os dias, horas, minutos, segundos, interagindo com os senadores para fazer o quê? Para emendar a lei. Então, sim, representantes da Lega, representantes da Itália, tentando consertar esse imbróglio. Então, devemos ter, entre hoje e amanhã, um texto de emenda a essa... Isso funciona mais ou menos como uma medida provisória brasileira. Você promulgou, tem 60 dias, que ele ou aprova, ou cai, ou emenda. São só essas 3 hipóteses, né? Então, você tem hoje, no Senado, uma briga de, evidentemente, o pessoal do Tajani empurrando para passar dessa maneira, e o pessoal, tanto da Lega como do Fratelli d'Italia, e também até de outros partidos, fazendo aí uma força para emendar essa situação, para deixar menos ruim. E nós estamos aqui, de fato, o líder do Lega, o senador Romeu, muito combativo e tal, temos falado com vários e tal. Lembrando que ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados, né? Exatamente como no Brasil. Vai o Senado, vai soltar o texto com as emendas aprovadas e depois vai para a Câmara dos Deputados. O que eu fico tremendamente aborrecido, e desculpe, não vou ser politicamente correto mesmo, eu estou aqui para criticar mesmo, é que os nossos representantes da colônia ítalo-descendente no exterior tenham deixado a coisa chegar nesse ponto horrível. Porque uma vez que se está instalado o caos, é mais complicado você desinstalar.
né? É muito mais fácil você não deixar que isso tenha acontecido do que aconteceu, como é que nós vamos consertar, que é o momento que nós estamos hoje. Então, há 2 ou 3 aberrações imensas nesse decreto. A primeira aberração imensa é que ele cria 2 tipos de italiano, né? Então, eu, por exemplo, tenho cidadania italiana, você tem, etc. Né? Ora, a nossa cidadania é plena. Nós podemos ser senadores pela Itália, nós podemos ser presidente da Itália. Nós somos plenos cidadãos. No entanto, veja que loucura. A se consolidar esse decreto, se eu tiver um novo filho nascido no Brasil, ele não é italiano. O irmão dos meus filhos não o será. Então, na realidade, está se criando 2 categorias de italiano. O italiano de primeira classe, né? Que é o italiano que é italiano e nato na Itália, e o italiano de segunda classe, que é o italiano que já é italiano, mas não é nato na Itália. Ora, isso me parece inconstitucional. O segundo problema é a introdução de fato do ius soli, porque onde diz nesse texto que você tem que ser filho ou neto de italiano, bom, olha, filho ou neto, olha, não vamos deixar a coisa até 1861, é discutível. Filho ou neto de italiano nascido na Itália. Isso é o ius soli, que nunca houve na lei italiana. Então, vamos dizer, há uma má intenção, uma estratégia por baixo aí, de você já colocar o ius soli num país que nunca houve e que, de fato, você se legaliza milhões de imigrantes sem a menor conexão com a Itália, aí realmente você estará condenando a Itália a vivenciar o mesmo tipo de problema que outros países da comunidade europeia estão vivenciando hoje e que não sabem como se livrar dele. Por quê? Essa turma vai ter acesso a serviço sanitário, vai ter acesso a escola, a médico, a gratuito, a não sei o quê, do taxpayer italiano. Não é isso? Então, é uma situação muito difícil. Eu acredito, vamos ver quais são as emendas. O Lorenzato ontem mandou um texto que é consenso aí, foi discutido com várias entidades, vários senadores e tal. E vamos ver, obviamente, outros textos foram também enviados. Vamos ver o que acontece nessa discussão do Senado de hoje, qual é o resultado. Vamos ver o que acontece na Câmara dos Deputados e vamos ver o que acontece na Corte de Cassazione. Porque também tem isso. E isso poderá suscitar, esse decreto poderá suscitar discussão constitucional. Então, é um imbróglio. Estamos tentando resolver, mas é um imbróglio danado. Pois é, doutora, existem os que advogam a tese de que isso deveria ser rejeitado totalmente, não emendado, porque é tão complicado que emendar vai ficar, vai ser alguma coisa mal remendada, né? Exatamente em função do que o senhor acaba de dizer, quer dizer, o assunto já estava para ser analisado pela Corte Constitucional a própria Justiça havia suscitado isso, né? Como é que o senhor vê? Não é possível rejeitar totalmente limine, eu não acredito. Infelizmente, eu gostaria, mas infelizmente eu não acredito, porque é a tal coisa. Quando você a coisa chegar num determinado ponto de maturação, é muito complicado você derrubar de vez. Entende? Isso maturou demais. Isso deveria ter sido trabalhado politicamente nas comissões antes de ir para lá. Dizer, olha, calma, vamos pegar e vamos começar por aqui, não vamos mexer nisso agora. Isso é uma coisa polêmica e tal. Não haver, vamos dizer, o quórum suficiente e tal. Mas, infelizmente, se deixou chegar nesse ponto. Até porque, veja bem, para nós, né, vamos combinar, para nós, isso é o problema. Para nós, ítalo-descendentes, ítalo-brasileiros, né, que nós estamos falando aqui para o Brasil, e acredito que nossa maioria dos nossos
viewers sejam brasileiros, para nós tem um problema imenso. Mas vamos lembrar que para a Itália é um dos problemas. Eles têm trocentas outras coisas que estão sendo discutidas no parlamento. Repito, a posição da União Europeia, posição de financiamento da briga aqui interna da Itália com os outros países da União Europeia, próprios assuntos internos dele, de fundo de pensão, de aposentadoria, de expansão salarial, orçamento do governo e tal. Então, é 1 em 1000 essa história. Para nós é 1 em 1, para eles é 1 em 1000. Então, seria muito mais fácil ter jogado politicamente, olha, não, deixa de ir, depois a gente vê e tal, e não sair, mas saiu. Saiu, agora tem que ver como é que conserta. Eu, Marcelo, não acredito na derrubada total. Tem que tentar consertar o máximo possível. Entendeu? Eu não acredito. Pode ser que eu esteja sendo muito pessimista. Eu estou aqui em Roma, estou aqui acompanhando, né? Eu e o Lorenzato estamos aqui em reuniões, tivemos ontem vários encontros, hoje temos também, repito que vai continuar a briga na Câmara dos Deputados e tal. Pelo que eu estou sentindo aqui, eu não acredito numa derrubada total. Pode ser que tenhamos uma surpresa, mas eu não acredito. Então, dentro desta possibilidade de a coisa caminhar com as emendas, isto é, com a alteração da legislação atualmente em vigor, mesmo antes da Corte se manifestar, né? Nós temos aí um quadro em que são diversas as propostas, né? Quais seriam as propostas não aceitáveis, no caso? Perfeito. Né? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa que tem que se acabar é com a fraseologia nascidos na Itália. Certo? O nascidos na Itália é um desastre, porque acabou. Se você não adianta você ter uma descendência, se o seu pai ou o seu avô não forem nascidos na Itália, acabou. Né? Então, essa é a primeira coisa que tem que se acabar. A segunda coisa é essa questão da retroatividade. Quer dizer, como é que ficam os milhares de processos que estão aí trafegando em diversos estágios de maturação? Por exemplo, a esposa que por matrimônio está pretendendo a sua cidadania, que prestou o exame de língua italiana, esse exame tem que ser aprovado, a gente sabe que pelas vias normais, isso demora um tempo, né? E que está pendente da aprovação disso, para então dar entrada. Como fica? Acabou tudo. Mas ela é esposa de um italiano. E se o marido dela quiser mudar para a Itália, como é que fica? Então, você tem... A outra coisa é essa questão, como é que ficam os parentes? Então, vamos lá. Os meus 4 filhos são italianos. A Marcela, a Manuela, o Marco, o Lourenço, são italianos. Aí amanhã eu e minha esposa atual resolvemos ter outro filho. Não acontecerá. Minha chuteira já está pendurada. Mas, hipoteticamente, eu poderia. Não, vamos ter outro filho. Então, eu vou ter 4 filhos que são e um filho que não é. É uma loucura. Por quê? Porque retroativamente a essa lei, aquele que não tiver entrado não vale mais. Então, são alguns Frankensteins, para a gente ser bem claro, né? Perdão, há também o problema de quem está na fila há 12 anos ou 15 anos. Há também o pessoal que, inclusive, tinha sido chamado agora nessa fila, que está com a documentação pronta. Quer dizer, o Estado chamou o cidadão e disse, para o gaita por aí, né? Então, exato. Quer dizer, isso tudo fica... Quer dizer, tá uma situação, de fato, incompreensível, exato. Né? Exato. Lembrando que várias prefeituras tentaram, por exemplo, no Vêneto, tentaram junto à Corte Constitucional e perderam. Uhum. Já. Porque qual é a história das prefeituras? Inclusive, qual é a argumentação do Tajani? A argumentação do Tajani é o seguinte. Olha,
cidadania é uma coisa muito séria. Desculpa, ele não está sendo sério, porque fazer uma coisa dessa, goela abaixo, sem discutir com as partes interessadas, quem não está sendo sério é ele, ponto. Né? Segundo, várias prefeituras estão lotadas. Estão lotadas, e principalmente as comunas pequenininhas, porque nós, antepassados, isso eu falei no outro vídeo, eu falei, vem cá, de onde vêm esses italianos? Eles vêm do éter? De onde? Não, esses italianos vêm dos nossos antepassados que imigraram para o Brasil e que foram buscar salvação da fome, da miséria, da guerra, e que no Brasil, e nos Estados Unidos e na Argentina, conseguiram sobreviver, e muitos mandavam dinheiro, os meus parentes mandavam dinheiro para os parentes que estavam aqui na Itália passando fome, e que era muito importante. Para você ter uma ideia, nós tivemos aqui com o presidente da Câmara dos Deputados, que é Vêneto, e ele disse, quase chorando, ele falou, você não tem ideia da importância que foi, para a minha família receber o dinheiro de fora. Porque eles não tinham. Porque a Itália, vamos lembrar que depois da unificação, passou um período terrível, miserável. Não é a Itália de hoje. Não, um período miserável. E essas pequenas comunes, de onde, porque não é que saiu, não saiu de Roma ou de Milano, né? Essas pequenas comunes no Vêneto, na Calábria, no meu caso também em Abruzzo e tal, essas pequenas comunes, o sujeito começou a entrar pela via judicial, corretamente. Por qual razão? Por causa da absurda fila de 10, 12 anos. Então está se confundindo a causa com o efeito. Ah, mas as agências estão vendendo cidadania. Desculpa, quem vendia a cidadania, se há corrupção, era o pessoal do Ministério e o pessoal italiano. Um agente brasileiro não tem poder para vender nada. Ele é um despachante. Agora, a despachante que faz más práticas, perfeito, vamos fazer o seguinte, faz uma certificação na Itália das agências. A boa prática é essa aqui. Você está agindo incorretamente, caça a licença. Problema nenhum. Como você faz com qualquer atividade profissional. Então, primeiro, o arrazoado dele está errado. Escuta, então, eu vou culpar o termômetro pela febre. A culpa é do termômetro. A culpa é da agência que está fazendo o processo do cara, que está pegando os documentos, está arranjando a tradução juramentada, está achando um advogado em Treviso, ou em Palena, no Abruzzo, ou em Catanzaro, na Sicília, ou onde seja, que tem que ter lá um advogado que vai lá na corte, no comune, e vai pegar e entrar com esse processo. Tem que ser italiano, não o cara do Brasil que vai viajar, pegar um avião, então ele nem tem certificação para isso. Então o problema é das agências. O problema não é. O problema é que nós já chegamos no Brasil até 41 consulados, nós temos 6. O problema é a lotação absurda, o problema é a burocracia, o problema é a fila e tal. O problema não é a agência. Mas é uma coisa séria. É sério mesmo. Por ser sério, que você tem pessoas interessadas em tirar a cidadania. Outro ponto dele que é ridículo. Não, eles querem o passaporte italiano para ir para Miami. Desculpa, o nosso passaporte brasileiro é perfeitamente válido para ir para Miami. Prova é os milhões de brasileiros que visitam Miami, Disney, Orlando, etc. a cada ano. Não precisamos de passaporte italiano para isso. Desculpa, o passaporte brasileiro, o Visa brasileiro, é perfeitamente válido. Nós somos, eu não sei se o terceiro ou quarto país do mundo. E na Disney de Orlando, nós chegamos a ser o segundo, imediatamente atrás dos americanos, a visitar. Com passaporte brasileiro, ninguém precisa de passaporte italiano para isso. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Então, é um Frankenstein. Nós estamos diante de um Frankenstein. O arrazoado é um arrazoado pueril, porque, repito, a razão para se estar fazendo isso, o entrelinhas das coisas, é eles colocarem o ius soli.
Essa é a entrelinha. Amanhã dizer, bom, já que se passasse, né? Já que o ítalo-descendente tem que ser nascido na Itália, então aquele que não é ítalo-descendente e também nasceu na Itália, ele, então, é italiano também. Ou é filho de um cara que nasceu na Itália, ele é italiano também. Então, gente, é muito grave, é muito importante e é lamentável que tenha se deixado chegar nessa situação. Eu assisti no Instagram, não vou falar o nome, mas assisti um Instagram do senador que, em tese, deveria nos representar, dizendo: oh, agora nós outros não estamos indo a Roma para ver o que passa. Mas como ver o que passa? Mas tinha que ter estado aqui. Tá maluco? Como? Quer dizer, caiu uma bomba no quintal da minha casa e eu não ouvi o avião passar. É uma loucura. É uma barbaridade isso. Fica mais complicado ainda, doutor, se perceber que o projeto do próprio Tajani, o anterior, respeitava a questão, vamos dizer, fra virgulete, o direito adquirido, isto é, quem nasceu, isso. Nasceu e está resolvido. Agora isso. Ele, da noite para o dia, resolve cortar. Isso. Quer dizer, fica muito... Piorou? Quer dizer, mas quer dizer, onde que querem chegar com isso? Na sua visão, por que isso? Na minha visão, é claramente um trabalho, uma estratégia para, aqui na frente, eles resolverem o problema do iusoli para o clandestino, para aquele que não tem raízes com a Itália, para esses que chegam de bagaça, que esses chegam, estão aí, obviamente eles votam, né? Eles vão votar. Você tem que... Como é que eu vou fazer para pegar esse contingente para votar para mim? Né? Como é que eu vou fazer? Agora, veja a ironia. Veja a ironia. Nós somos 5, 6 milhões, mais ou menos, de italianos no mundo legalizados, pelo mundo afora. O que está se acontecendo? Eles estão conseguindo fazer com que esses 5 milhões fiquem com raiva. Exato. Você entendeu? Então, ok, nós vamos conseguir os votos desses aí que estão chegando de barco agora, lá na frente, né? Se eu implantar o iusoli, esses aí vão votar em mim. Só que é o seguinte, esses que já votariam estão deixando com raiva. Porque é uma violência. É o que eu digo, o teu filho não vai ser. O irmão do seu filho não vai ser. O que é um absurdo, isso é uma violência, isso é uma... Está criando uma disparidade entre iguais, o que vai contra a Constituição. Quer dizer, nós todos somos iguais perante a lei, né? Eu, italiano, e aqui o Luigi, meu amigo, que agora se mudou de fato para a Itália fiscalmente, e o Pierluigi, primo do Luigi, meu amigo, que nasceu aqui, nós três, nós somos iguais. Por essa lei, nós não somos iguais. Tem o italiano de primeira classe e o italiano de segunda classe. Isso é um absurdo. Um é menos italiano que o outro. Um transmite e outro não transmite. Um dá a seu filho, outro não dá a seu filho. Uma coisa maluca. Doutor Fragali, não dá para pedir para deixar, pedir que eu digo não, tirar o bode da sala? Isto é, vamos voltar ao seu projeto de lei, tira esse bode da sala? Porque... o texto... Os textos de emenda apresentados, realmente eles estão retroagindo para uma versão muito mais palatável desse decreto, tirando não é nem bode, né? É um dinossauro, né? Tirando o dinossauro da sala. Você quer ver uma outra coisa que me parece uma loucura, que eu tenho dito sempre, e é uma falta de visão? Veja, há 5 milhões de brasileiros hoje vivendo no exterior. 5 milhões, esse é o número. Desses 5 milhões de brasileiros, somente nos últimos 10 anos, 3 milhões. Ou seja, 60% desse total. Muito bem. Olha que loucura. Você sabe para onde esses caras vão? Eles vão para os Estados Unidos, vão para o Canadá, vão para a Inglaterra, mas eles não vão para a Itália. O brasileiro quer cidadania e não vem para a Itália. Pera um pouquinho. Então, vamos mudar a coisa?
Vamos criar incentivos para atrair o brasileiro para voltar à Itália. Esse cara que está indo para o exterior. Você sabe quanto que os brasileiros têm hoje aplicados no sistema financeiro americano? 1 trilhão de reais. Vou repetir. 1 trilhão de reais aplicados. Você vai em Miami, todos os grandes bancos e bancos de investimento importantes estão lá na Brickell. Ora, e na Itália? E na Itália, que nós temos laços culturais, familiares, religiosos, gastronômicos. Então, o trabalho que se deveria estar fazendo é o seguinte: vamos fazer uma agência de acolhimento. Vamos facilitar, por exemplo, a abertura de conta bancária. Vamos facilitar crédito hipotecário. Veja que se investe de brasileiro na Flórida. Na Flórida. É uma loucura. São bilhões de dólares por ano. Bilhões de dólares. Por que não na Toscana? Por que não na Úmbria? Por que não na Puglia? Por que não no Lácio? Por que não? Então, todo esse trabalho poderia estar sendo feito pelos representantes aqui dos italianos no exterior. Como é que nós vamos fazer? Já que está havendo essa diáspora ao contrário, como é que nós estamos fazendo? Como é que nós vamos fazer para a gente trazer esses frutos maravilhosos dessa diáspora? Veja, eu conheço a comunidade ítalo-brasileira. Tem muita gente mais italiana que os próprios italianos, que preserva as origens, que preserva as tradições, que ama. Não é? Vou pegar isso aí é um ativo para a Itália, é um ativo formidável, né? E é um ativo que nós estamos honrando as origens desses caras, desses antepassados, que viajaram e que sustentaram as famílias da Itália. Então, é tudo ao contrário. Em vez de atrair, eu vou repelir. Em vez de eu facilitar, eu vou proibir. É uma loucura. Doutor Fragali, a gente vê pela imprensa italiana, eu vou ampliar um pouco essa, que as coisas se concentram no Brasil. O Gazzettino, por exemplo, que quase virou um porta-voz do decreto, só sabe falar em brasileiro e, eventualmente, em argentino. Quer dizer, existe uma marcação sobre a maior comunidade italiana, porque nós somos brasileiros, esse é o problema? O problema é o seguinte, isso tudo partiu, repito, do problema de lotação da judicialização dos comunes. Porque na Argentina não tem fila de 10 anos. Uhum. Veja, mais uma vez, é o efeito e não a causa. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, de repente, você viu uma cidade, 2, 3, 4, 50, 100, 200 cidades, que tinha lá o tribunalzinho da cidade, tinha lá um caso por ano, o sujeito roubou um cabrito, o outro esfaqueou a amante, sei lá. E, de repente, esse tribunalzinho lá, ele se vê com 5 causas brasileiras, 5, 10, 15, 100, 200, 1000. E tem lá o juiz e um escrivão, um notário, né? Então, isso começou a haver uma convulsão de base dos comunes para Roma, não de Roma para os comunes. E por que o Brasil? Porque essa fila absurda não ocorre na Argentina e não ocorre nos Estados Unidos. Ocorre no Brasil. Então, em vez de cuidar da causa, bom, então pera um pouquinho. Como é que nós vamos fazer isso, né? Nós vamos pegar e nós vamos abrir mais consulados, ou mais representações consulares. Nós vamos automatizar os processos, informatizar os processos. Veja o que eles resolveram. Não. Agora nós vamos fazer o seguinte, para tudo, e vai ter uma única agência em Roma. Pois é, eu ia exatamente... Não, aí a fila não vai ser mais 10 anos, aí a fila vai ser 100 anos. Vai ser 100 anos. Entendeu? O presidente Reagan contava uma piada da União Soviética, né? Que ele dizia que o sujeito foi comprar, a antiga União Soviética, dizia que o sujeito foi comprar um carro, né?
E o camarada falou assim, ok, então o senhor vai receber o carro daqui a 17 anos, seu endereço tal. Aí o sujeito fala assim, de manhã ou à tarde? E o cara da concessionária fala, escuta, eu estou dizendo que é daqui a 17 anos, o que te importa se é de manhã ou à tarde? Não, que à tarde vai o cara da geladeira entregar. Então, mais ou menos assim, nós vamos pegar e nós vamos... Tem uma única agência. Na Itália, a fila não vai ser mais de 10 anos, vai ser de 17, 25, 50 anos. Isso é um absurdo. Então... É só olhar para ver o que aconteceu com os trentinos, né? Que colocaram, na verdade, não era nem a apreciação do procedimento, era só um parecer sobre como é que é a procedência lá, etc. Né? Isso, exato. Apreciação da sua documentação. Veja, mais uma vez, por que a briga do Brasil? Porque, de fato, encheu-se a boca da garrafa, né? Foi até e extravasou de processos de brasileiro. Por quê? Porque não tem de argentino, tem muito pouco. Porque não tem de americano, tem muito pouco, tem de brasileiro. Por que de brasileiro? Por causa da fila de 10 anos. Então, mais uma vez, você está com febre, de quem é a culpa? É do termômetro. Eu não vou tomar uma amoxicilina para baixar a febre. Não. Eu vou quebrar o termômetro. Vou dizer, olha, esse termômetro não presta, está dando aqui 40, eu quebra o termômetro e joga fora. É uma insanidade. Uma insanidade. Está se cuidando, se combatendo o efeito e não a causa dessa situação. Né? Da mesma maneira, está se combatendo o ítalo-descendente, né? Aquele que devia ser honrado, e não se combatendo o quê? O ilegal, que esse sim está entra de barcaça, esse não tem nenhum legado, nenhuma ligação cultural. Não quer, mas ele vai estudar. Ele não quer estudar italiano. Ele não quer ser cristão. Eu estou aqui, primeira coisa que nós fizemos quando nós chegamos, nós estamos aqui, é uma maravilha, Roma, esse aqui é o ano do jubileu. Então, eu e minha mulher fizemos uma peregrinação pelas Portas Santas. É uma coisa maravilhosa. Por quê? Nós temos essa ligação. Não estou nem criticando as outras religiões, cada um que seja feliz na sua religião que quiser. Mas você tem uma conexão ou não tem uma conexão? Vamos falar sério. E essa pessoa que tem conexão, não é mais fácil ela se adaptar? Não é mais fácil ela contribuir com o país? Não seria mais lógico? Então, é tudo ilógico. Doutor Fragalli, o senhor é um homem de comunicação, todo mundo sabe que a sua atividade há muito tempo na área da comunicação. Eu queria uma análise sua sobre esse preparo que fez a TV estatal italiana aqui no Brasil e, junto com isso, a omissão praticamente total do governo, o incentivo à cultura, cursos de italiano, etc., para expandir a italianidade numa comunidade como a nossa. É lamentável, né? A gente viu aquela reportagem da RAI, foi uma reportagem catastrófica. Muitas pessoas assistiram aquilo, muitas pessoas. Eu tenho aqui amigos italianos que eu tive que explicar 10 vezes. Ele quer dizer, não, mas o Brasil, eles estão vendendo a cidadania. Eu disse, escuta, mas ninguém está vendendo a cidadania no Brasil, até porque não há como vender a cidadania no Brasil. O brasileiro, a agência de despachante lá que seja, de cidadania brasileira, ela não tem como vender a cidadania, não existe isso. Quem pode conceder a cidadania é a Itália, não um agente brasileiro que fica na Avenida Rebouças ou que fica em Ribeirão Preto. Isso não existe. Então, foi extremamente nocivo. É uma campanha, repito, infelizmente esse movimento, ele veio de dentro para fora, ele veio de base, ele veio da briga dos comunes que estão lotados até a boca, gerou uma revolta nas pequenas cidadezinhas, nos prefeitos das pequenas cidadezinhas, nos governadores. Por exemplo, o Lanizato teve na semana passada com o Zaia, que é o governador do Vêneto, né? E ele se manifestou contra. Uma vez que explicou, ele falou, mas é verdade. Ele falou, olha, o que você tem de Vêneto, de grandes empresas brasileiras que poderiam estar aqui interagindo, por que você não faz o contrário? Então,
realmente foi uma campanha que veio da base e, evidentemente, se agrega a isso dois interesses. Um interesse, infelizmente, de se instalar o Iusoli aqui, um interesse que sempre foi da esquerda. Se você pegar, por olhar, ontem nós estávamos olhando as emendas, as tentativas de modificação do ius sanguinis, né? Tem 800 projetos do PD do passado. 800 projetos do PD. Agora, infelizmente, caiu do próprio Força Itália, mas tem 800 projetos do PD querendo instituir o Iusoli. 800 projetos. Eu até posso, depois eu compartilho com você para você colocar no site. É impressionante, né? Então, essa é uma pauta. A segunda pauta, sem dúvida, infelizmente, é uma xenofobia. Por que a xenofobia? Porque a Europa está apavorada com a questão do imigrante. É um fato. Você está vendo o que está acontecendo na Inglaterra, o que está acontecendo na Bélgica, o que está acontecendo na França. Então, nós acabamos caindo numa cesta do imigrante. Entendeu? Fecha a porta, fecha a porta. Pô, teve o Brexit. Não é isso? Olha, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta para quem? É para todo mundo. Mas e esses brasileiros? Esses brasileiros, os caras estão vendendo cidadania. Tem milhares e milhares e milhares de ações nos tribunais. Os caras estão querendo nosso passaporte e ninguém vem para cá. Estão querendo o passaporte para ver o Mickey Mouse. Então, nós caímos na cesta do sujeito que chega de barcaça. Na mesma cesta. Hoje, há uma reação contrária. Você entende? É notório. Há uma reação, vamos dizer, da classe média. Diz assim, escuta, eu pago imposto, escuta, espera um pouquinho, para sustentar quem? Entende? Nós vivemos, a Itália é momentos de crise, agora a economia italiana está melhorando um pouco, mas nós vivemos momentos de crise. Então o taxpayer italiano está dizendo, escuta, mas espera um pouquinho, eu não quero sustentar esse imigrante. Então nós acabamos caindo nessa cesta. Tem uma teoria da comunicação que é o seguinte, o discurso fácil cola. Principalmente se ele for repetido 1000 vezes, né? Goebbels, né? O discurso fácil cola. Se você tem que explicar muito uma coisa, como nós estamos explicando, não, calma. Eu não sou o imigrante que vem em Lampedusa de barcaça. Eu sou neto de italiano, eu falo italiano. Os meus avós migraram daqui, foram para lá, para o Brasil, mandaram dinheiro de volta. Nós somos absolutamente ligados culturalmente a vocês. São Paulo tem mais pizzaria que Nápoles 100 vezes, né? E tal, nós temos mais colégios religiosos, nós temos escolas italianas, nós cultuamos essa história. Você tem que explicar muito. Ao passo que o outro é fácil, é dizer assim, olha, as cidades estão lotadas. E aqui nós queremos o quê? Nós queremos mais gente que venha para a Itália, para pegar aí, usar do nosso serviço de saúde, da seguridade pública, da não sei o quê. O discurso é simples. Entendeu? Especialmente se não tem quem rebata. Aí fica uma conversa unilateral. Então, houve só um lado falando. Os nossos representantes se calaram. Esse é um fato. Porque por que existe o representante circunscrizione estero? Para defender quem? Para defender os seus eleitores. Exato. Não é para defender o italiano que já está aqui. Tudo bem, vamos votar orçamento, vamos votar para não pegar dinheiro para fazer armamento para a União Europeia, vamos votar para... Mas, ok, mas olha, quem são os meus concidadãos? É como o americano, né? O americano que é eleito deputado ou senador pelo Tennessee, ele fala, olha, eu estou aqui representando o Great State of Tennessee. Acabou. Primeiro, a minha pauta é essa. Então, nós não tivemos vozes contrárias nessa história para explicar. E a historinha, infelizmente, falando para você como homem de comunicação, que de fato eu sou, a historinha é boa. É uma historinha simples de contar. Tá entendendo? E aí, acabou. Italianos, amigos meus, de décadas, eu tive discussão e eles me dizendo, não, mas os brasileiros são uma loucura. Como? Está inundando as cidades.
Estão vendendo cidadania. Eu falei, mas ninguém está vendendo cidadania. O que se vai que essas agências fazem, e a imensa maioria faz um bom trabalho, é pegar e fazer um serviço, entre aspas, de despachante. Eu vou organizar seus documentos, vou achar um advogado, eu vou lá caçar o documento do seu ancestral lá fora, que tudo bem, é um trabalho. Até você, eu tenho amigos que foram até as suas cidades, tinham condições de fazer isso, de pagar a passagem, de avião, de trem, de carro, não sei o quê. E eu nas cidadezinhas, ia lá na igreja, muitos cartórios na guerra foram destruídos, né? E os documentos foram parar nos subterrâneos das igrejas e tal, caçar o documento do avô, da avó, da bisavó e tal, não sei o quê, mas outros não. Você contrata um especialista nisso, né? Ah, mas fizeram propaganda da... o Black Friday da cidadania. Ok, repito, vamos pegar, tem um manual de práticas, uma certificação e tal, mas isso é publicidade, não é que ninguém vendeu, não é. Eu vou fazer um Black Friday de cidadania, você paga aqui, você recebe a tua cidadania. Não pode, o brasileiro não pode vender cidadania, só quem pode conceder a cidadania é o governo italiano. Não há nenhum poder para isso. Ah, talvez olha, eu sou um cara capaz, eu vou conseguir seus documentos mais rápido, mas vou conseguir seus documentos mais rápido, ou eu vou pegar seus documentos, eu vou entrar na fila imensa, ou vou pegar seus documentos e nós vamos entrar com uma ação judicial na sua cidade, que ao chegar lá, terá o trâmite normal. Não há ninguém que tenha a capacidade de agilizar dentro de um comune. Não dá, porque tá lá, vai cair no juiz italiano que tem lá a sua fila de processos. É lamentável. É nessa questão que o senhor tocou ali, inclusive, a própria justiça colocou os processos, a questão da cidadania na vara dos imigrantes, que confundiu por ali, começou ali a confusão, né? Exato. Quer dizer, já confirmou-se a confusão, vamos dizer, né? Exato. Não, e vamos lembrar que, novamente, o prefeito de Val di Zoldo, no Vêneto, né, que é muito combativo, ele entrou com uma ação tentando não dar a um grupo de 12 brasileiros. E ele perdeu. Então, as cortes italianas, até ter essa bagunça, falavam, desculpa, a lei é lei. O sujeito é descendente italiano, Iuris Sanguinis, e o cara vai ter reconhecido o seu direito dentro do devido processo legal. Ninguém está dizendo, não, olha, atropela. Tem aqui antes o camarada que roubou um cabrito, o camarada que invadiu uma cerca, o camarada que não sei o quê, está na fila, ok, do comunezinho lá, né? Mas, dentro do devido processo legal, a justiça mandou falar negativo, vai descer esses 12 processos e vão ser julgados, sim. Eu não tenho direito de parar, né? Então, havia o reconhecimento disso. Ah, mas lotou. Novamente, lotou por quê? Porque o brasileiro é malandro? Não. Lotou por causa da fila imensa e, sim, essa fila abusiva, impossível, de 10 anos para você ter o reconhecimento do direito que é seu. Agora, vamos retroagir a 1861. Bom, sei lá, vai ter uma limitação. Filho, avô, bisavô, filho, pai, neto. Talvez, isso é discutível. Agora, filho, pai, neto, desde que nascer da Itália, então não é ninguém. Né? Então não é ninguém, porque... Todo mundo... Né? O filho do meu filho não é. Então o filho do meu filho não é. O irmão do meu filho não é. É isso? Todo mundo diz que é mais fácil resolver essa questão, em vez de geracional, que era uma questão que eu até ia lhe perguntar, pela via da perda da cidadania. Quer dizer, o cara se desinteressou, passou um prazo, etc., daí ele perde, como outros países da União Europeia, né? Eu acho, por exemplo, eu sou plenamente favorável ao aprendizado da língua italiana. Eu sou favorável. Eu acho, pelo contrário, eu acho que é um ativo para qualquer pessoa, para qualquer jovem, ele falar mais uma língua. Se você quer ter a cidadania de um país, eu sou plenamente favorável que você tenha que falar italiano. Eu sou plenamente favorável para que o sujeito exerça o seu direito e o seu dever de votar nos plebiscitos, votar nas eleições. Então comprova aqui, estou votando, estou aqui.
e tal. Eu sou um cidadão presente, sou um cidadão ativo. Então, há maneiras de você justificar o teu interesse numa cidadania e, sim, não somente em ter um passaporte. Mas, repito, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vamos dizer que o brasileiro quer um passaporte para ir para Miami, porque, repito, nós somos milhões de brasileiros indo para Miami a cada ano, perfeitamente bem servidos com o passaporte brasileiro. Então, essa bobagem do Tajani, bobagem, essa infantil, essa coisa não séria do Tajani é injustificável, absolutamente injustificável. Né? Agora, vamos colocar normas, como você colocou, o sujeito demonstra interesse em fazer parte da comunidade. Ok. Falar a língua, ok. Votar, né? Votar, se inscrever, ter a sua documentação em dia, né? Renovar o seu visto, o seu passaporte, a sua carteira de identidade quando ela vence, ok. Você, por exemplo, eu tenho brevet de avião, né? O cara que tem brevet de avião, ele precisa fazer o exame médico, revalidar a sua carteira de tempo em tempo. Você ele perde o brevet, não dá para eu, né, que nunca mais tive interesse para isso, eu viajar até o campo de Marte, abrir a porta de um Cessna, sentar no piloto e falar, vamos embora. Eu não posso, eu vou preso. Né? Por quê? Porque eu me desinteressei pelo meu brevet, eu perdi. Eu teria agora que revalidá-lo e tal. Então, você está corretíssimo do seu ponto de vista. Isso é uma boa norma que deveria ser implantada. É um bom exemplo esse que o senhor usou ali, né? Quer dizer, o cara se desinteressa, destreinou-se para a coisa, vai ter que provar de novo, né? Exato, justo. Né? Justo. Eu queria... Posso continuar abusando do seu tempo, por favor, doutor Fragali? Eu queria uma apreciação sua sobre a questão das taxas. Porque, de repente, nós estamos elitizando, já de certa forma, já complicamos a coisa a partir de quando começou-se a cobrar taxa, que pretensamente era resolver o problema da fila. Não resolveu o problema da fila, agora vem no orçamento, dobra as taxas, se implanta, na verdade, se decuplica, porque na justiça passou a ser individual. E agora, esse novo decreto, aliás, o novo desenho de LED que está lá, subiu de novo para 700, né? Não é mais 600 a proposta, agora já é 700. O que é que o senhor diz disso? Bom, eu vou agora ganhar um monte de inimigos, mas desculpe, a minha característica de vida é não fugir de briga, né? Então, muito bem. O excelentíssimo nosso deputado Fábio Porta teve a brilhante ideia no passado de criar uma taxa que seria para melhorar o processo, porque isso iria para os consulados e para, enfim, a atividade consular para tirar... Bom, eu vou lhe dizer uma coisa. É lamentável que o sujeito que pretende ser político, ele não seja ou não faça um curso de empresário na vida dele. Porque nós, empresários, sabemos o seguinte, deixa eu lhe dizer uma verdade da vida. Imposto e taxa, uma vez criado, nunca mais acaba. Só cresce, é que nem unha. Acabou. Criou o monstro. Por que foi que... Primeiro, resolveu? Nada. Resolveu? Nada. Aumentou a eficiência. Nós tínhamos 6 consulados, hoje temos 70. Acabou a fila. Mas aonde acabou a fila? Aonde? Me diga. Pelo contrário, só piorou. O dinheiro vai para um ralo, e esse ralo você não sabe para onde é e tal. E cresce. É a regra da vida. A vida empresarial é essa. Todo imposto e toda taxa criada, ela só cresce. Nós, empresários, sabemos, eu tenho milhares de funcionários, nós, empresários, nós sabemos disso na carne. Aliás, no Brasil, nós estamos vendo isso agora no dia a dia, né? Outro dia eu li, graças a Deus, que era fake news, né? Que iam taxar cachorro, né? Que você tem um cachorro, você ia pagar X, 2 ia pagar 2X. Eu e minha mulher temos 4 cachorros e 2 gatos, eu falei, eu tô frito agora, você vai trabalhar para pagar taxa de cachorro. Mas é um absurdo, só cresce. É um absurdo. Então, nesse ponto, já está havendo um gargalo. Porque o sujeito de uma família, né,
como a minha, né? Eu tenho 4 filhos. Então, vamos fazer as contas? 4 filhos, mais eu 5, se eu fosse hoje entrar no processo, não tirando, tirando fora a minha mulher, que ela é descendente de italiano, vamos dizer, por ascendência dela é já italiana, ela teria um processo próprio. Mas, digamos, eu e meus filhos temos 5 pessoas, vezes 700, 3.500 euros. Você está já falando de 20 mil reais de taxa. Fora tudo. Fora tudo. Fora você, digo, contratar um despachante, fora você ter que tirar toda a sua documentação, as traduções juramentadas, a regularização da sua documentação, os custos processuais. Apostille, apostilamento. Isso. Então, você já está partindo de 20, 30, 40. Você já está criando uma boca de funil muito estreitinha. Muito estreitinha. Eu tenho pessoas que eu conheço. Eu tenho uma amiga nossa que é de primeira geração e que, infelizmente, ela não tem condições de fazer isso. Eu sou de primeira, sou filha de italiano. Filha de italiano, nato na Itália. Ela nem seria pega nessa lei. Veja, porque o pai é nato, né? Italiano nato. Ele que imigrou para o Brasil. Ela nasceu no Brasil. Ele imigrou para o Brasil. Então, ela estaria absolutamente enquadrada nessa lei, não tem problema nenhum, só que ela não tem dinheiro para o custo das taxas e do processo. Então, você já está fazendo um funil incrivelmente estreito, sem dúvida nenhuma. Mas, cumprimente, né? Quem cria a taxa, você criou o Frankenstein, depois você é que nem o filme, né? O Parque dos Dinossauros. Né? O sujeito pegou e inventou um negócio bacana, que era, vou fazer dinossauro de novo. Aí ele só esqueceu que os dinossauros cresceram e começaram a comer gente. É a regra da vida. Cresce e mata você, não tem jeito. Imagina se o Brasil começar a cobrar pela certidão de nascimento de seus filhos, né? Pois é. Pois é, doutor, eu gostaria de voltar à questão lá das articulações, se me permite, doutor. Quem é contra e quem é a favor? Qual o quadro? O senhor poderia dar um quadro hoje ali? Porque nós sabemos que essa questão da cidadania é meio transversal, embora tenha a questão partidária e tal, mas ela é bastante transversal, né? Então, vamos lá, olha. Obviamente, o Tajani é o grande capitão dessa história. Né? O Tajani é o capitão dessa história atual. Né? Historicamente, a esquerda italiana sempre foi a favor da nacionalização do imigrante clandestino. Historicamente. Essa foi uma briga histórica e da implantação do Ius Soli. Hoje, é engraçado, você usou um termo perfeito, está havendo uma transversalização, né? Porque você tem gente da Lega brigando contra a lei, você tem gente do Fratelli d'Italia brigando contra a lei, você tem gente do PD e do MAIA, evidentemente, brigando contra a lei, e você tem gente do Força Itália brigando contra a lei. Você tem... Não, contra a lei. Contra a lei Tajani. Vamos dizer, vamos dividir em contra e a favor? Vamos dizer que contra, eu estou chamando quem é contra a lei. Contra o decreto Tajani. Contra o Tajani. Contra o Tajani. E a favor, vamos dizer que são os tajanistas. Né? Então, hoje, está de fato transversal. Obviamente, você tem representantes do Força Itália que são favoráveis. Né? Ele é o secretário-geral do partido, ele não é dono do partido. Né? O partido age, você pode votar contra. Ele não há ainda indicação de uma questão fechada. Isso é muito importante. Não há indicação de uma questão fechada dos partidos. O que os partidos estão fazendo, muito felizmente, é emendar. Uma vez emendado, sim, deverá haver uma questão fechada. Chegamos a um consenso. Aí o governo que tem a maioria vai votar. Por isso que é importante. E aí vota e está aprovado está no Senado. Aí recomeça a briga na Câmara. Veja, o fato, eu vou dar a prova cabal, que existe gente do governo que é
contra. O fato de estar se emendando é a prova cabal que tem gente da Lega, do Força Itália e do Fratelli d'Italia que são contra. Porque senão não haveria emenda. Eu sei, ok, vamos fechar a questão. Nós temos 58% dos votos, aprovado está. Acabou, bum, está aprovado. Então, o emendamento desse decreto, né, é a prova mais contundente que tem gente do governo, tem gente da coalizão do governo que está trabalhando bastante para torná-lo uma coisa palatável. Digamos, ok, vamos mexer nessa coisa geracional, vamos botar um limite, vamos colocar essa coisa aí de uma maneira mais lógica, que preserve o interesse realmente daquele que realmente quer tirar a sua cidadania, comprovadamente, etc, etc, etc. Então, é transversal. Pois tem aqui, eu não estou prestando atenção, tem aqui superchat aí, o Júlio de Carvalho, que não sei se é o meu mesmo. Primo. Ele coloca aqui uma questão, já que o senhor está falando da questão política, eu acho que é oportuno colocar. Já podemos fingir que o Tajani não deseja reviver o moribundo Força Itália com um novo nicho eleitoral? Não sei. Com certeza, com certeza, com certeza. Na minha opinião, e eu vou morrer falando exatamente isso, o que ele quer é colocar devagarinho, devagarinho, devagarinho e ir para o Soli. E com isso, o moribundo, perfeito, Júlio, o moribundo Força Itália ganharia o quê? O voto do clandestino, né? Porque no momento que eu coloquei aqui no decreto, Tajani, coloquei no decreto o seguinte, olha, nato na Itália, filho de nato na Itália. Amanhã eu coloco assim, o filho do africano nato na Itália. Certo? Que hoje não é. Hoje o filho do africano não é italiano. No momento que eu coloquei o nato na Itália, eu peguei. E aí sim, eu, Força Itália, vou ser o pai da legalização definitiva desse cara que vem de barco. Vírgula. Agora, no meu ponto de vista, é um tiro enorme pela culatra. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, ele está pegando a raiva. Nunca, eu se sou ítalo-descendente como sou, nunca mais na minha vida, enquanto esse homem estiver na frente do Força Itália, eu voto Força Itália. Nunca. Né? Porque ele está tentando ganhar lá na frente o voto do imigrante clandestino, do africano, mas ele está perdendo 5 milhões de votos de quem? Dos ítalo-descendentes. E esses vão ficar com raiva dele. Entendeu? Então, perfeita a questão do Júlio. É puramente eleitoreiro. Puramente eleitoreiro. É uma estratégia maquiavélica para nos lá na frente colocar o nascido zen. É isso. Pois é, o senhor introduziu o tema que eu ia exatamente perguntar. Mas o acrescento agora, a questão é a seguinte, isso a gente viu como nasceu o projeto do Menia, o senador Menia, que é de outro partido, que é do partido da Meloni, também nasceu junto com a questão eleitoral, com o projeto de reforma da lei eleitoral. O senhor já resumiu a ópera, quer dizer, isso no fundo, não tem muito a ver, ou não teria muito a ver com a questão da nacionalidade, mas sim do resultado eleitoral, é isso, doutor? É um projeto político. É um projeto político, é um egoísmo político. Nós estamos entrando de bucha de canhão, num projeto político de aumento da base eleitoral. O Força Itália estava moribundo. Tanto é verdade que, veja, o símbolo do Força Itália agora é Força Itália Berlusconi. Olha, eu sou um grande admirador do Berlusconi, o conheci pessoalmente, mas, desculpa, Força Itália Berlusconi como? Porque é morto. Como é que é Força Itália Berlusconi? É morto. O distintivo do partido, que é o secretário-geral é o Tajani, é Força Itália Berlusconi. Então, eles precisam até da lembrança do Berlusconi para não acabar a história deles. Entendeu? O que é... Agora, novamente,
Tem algumas posturas do Força Itália que são posturas que se alinham com o governo atual e, mais uma vez, são 10% que a coalizão precisa para não cair. Vamos lembrar da imensa quantidade de governo, imenso número de governos italianos que teve nesses últimos anos, né? Outro dia, a Meloni comemorou os 2 anos e pouco de mandato dela, já é o 5º governo mais longevo da história da República Italiana, da recente República Italiana, né? Por quê? Porque cai o governo, o parlamentarismo é isso, você perde a maioria, bum, cai o governo. Eleição geral, vai todo mundo embora, todo mundo para casa e cai o governo. Então, vamos lembrar que eles têm um baile, um balé aí para dançar. Como se diz, estão dançando com o tigre. Né? Não, perdão, conclua, doutor. Não, eu vou pegar, eu vou engolir aqui, eu vou engolir isso, mas em compensação ele me ajuda naquilo lá. Repito, para nós, vamos ser claros, transparentes. Para nós, esse é o assunto. Para eles aqui na Itália, isso é um assunto. Não é o mais importante, nem de longe. Então, ó, eu vou engolir essa questão aqui dos ítalo-descendentes aqui e tal, essa bola quadrada. Eu vou trabalhar aqui do lado, meus deputados, para dar uma ajeitada, para a coisa não sair tão feia, mas ele vai votar comigo a questão do armamento. Ele vai votar comigo o orçamento anual. Ele vai votar comigo a questão de reforma da Previdência. Ele vai, isso aqui que são pautas que interessam ao governo como um todo. Então, é a coalizão, como no Brasil, quer dizer... dá para se governar hoje sem, por exemplo, o Centrão? Não dá. Não, eu sou um cara purista, eu sou ultra-esquerda, eu sou ultra-direita. Desculpa, você tem 20% de um lado, 20% do outro, e você tem 60% do meio. Você precisa governar com um ou com o outro para você conseguir aprovar suas coisas, senão você para de governar. Embora eu de política brasileira não falo mais. Eu não posso falar nem de política nem de futebol. Política eu não falo mais porque eu não quero. Futebol porque eu não entendo. Então, mas de italiano eu posso falar. Doutora Fragali, aqui um outro superchat aqui do Danilo, diz que, na sua visão, ele pergunta se é possível manter o ius sanguinis. E eu emendo o seguinte, dentro da argumentação que o senhor trazia, é possível então que nós caminhemos aí, depois do acerto, para um voto de fiducia, então? Eu acho que nós podemos ter um ius sanguinis com limitações. Eu acho que vai caminhar, se tudo der certo, caminhará para com limitações e regras. O que eu não acho de tudo ruim. Não acho de tudo ruim. Agora, o sujeito não tem nenhuma conexão com a Itália. Ir para o retratataravô, isso acabou, eu acredito que isso não voltará mais. Eu acho que vai haver um limite geracional, eu não sei se é avô ou bisavô, né? E acredito que haja, principalmente no regramento da lei, eu acho que vai haver um regramento mais rígido de obrigações que você tem que ter. Então não vai ser um ius sanguinis puro. Aberto como está hoje, né? Não. E na questão da fiducia, doutor, como é que o senhor vê isso lá na frente? Não, é muito cedo. É muito cedo. Tem uma tese aí, doutor. Não sei se o senhor que está aí nessas articulações todas, talvez pudesse nos dar uma ideia mais clara disso. Tem uma tese aí de que alguém levantou de que é tão complexo o tema, que obviamente isso já quase derrubou governo e tudo no passado aí, né? Toda a legislatura tem esse assunto, vem à baila, né? Já que ele está nesse pé, tem uma tese aí de que seria uma das saídas, seria manter chiuso, como está pelo decreto, 2 anos, e nesse período haver uma discussão mais ampla para ajustar a carruagem. Como é que o senhor vê isso? O voto de fiducia é uma coisa radicalíssima, né? Assim, então tá bom. Então, olha, baixa as suas cartas aqui que eu baixo a minha. Não é isso? Vamos no guichê pegar as nossas fichas e vamos ver quanto vale tudo aqui. Repito, eu não vejo... Eu acho muito cedo para isso, e eu não vejo essa questão para o governo italiano como fundamental. Ela é para nós.
É mais ou menos quando você vê uma notinha sua pequenininha na imprensa. Eu, como infelizmente sou uma pessoa pública, vira e mexe quando a gente vê uma nota nossa na imprensa, né? Marcelo Carvalho divorciou, Marcelo brigou com a namorada, Marcelo não sei o quê, tarará. A gente acha que está todo mundo olhando aquela nota. Ninguém está olhando aquela nota. Você está olhando aquela. Você leu 10 vezes, isso no passado, né? Agora não me incomoda mais com nada, mas enfim. Para nós, comunidade, isso aqui é uma coisa imensa. Eu não acredito que, na minha visão, pelo que eu estou sentindo aqui, não acredito que isso caminhe para o voto de fiducia, porque para o governo italiano isso não é. Olha, veja, acredite se quiser. Nós chegamos aqui, o Lorenzato aqui faz mais tempo, e muitos, mas muitos deputados e senadores não tinham a menor ideia dessa história. A menor ideia. É mesmo, é? Mas, não, eu sei, o Tajani fez um negócio aí, um anúncio, mas a menor ideia. Não é que é o assunto aqui do dia se vai ou se não vai a União Europeia pegar esses bilhões para os armamentos. Esse é o assunto. Que o professor Salvini é totalmente contra, a Meloni é totalmente contra, e eu acho que aí estão pegando Força Itália para ser também contra. Né? Ó, você vai que gastar tantos bilhões e bilhões e bilhões de euros, vão gastar para nós. Aqui na Itália, para a escola, para a saúde, para reduzir imposto, para e tal, mas não para armar a Europa. Entendeu? Na cabeça deles é isso. Então eu não acredito, acho muito cedo ainda para essa discussão, mas eu não acredito, porque isso para eles, eu não vejo no momento, nessas discussões que nós temos, um negócio desse tamanho. Doutor Fragali, tem aqui um outro superchat. O pessoal o doutor Cristiano Girardello, advogado, conheço ele, é colunista da revista Insieme. Creio haver interesse na mão de obra barata e sem direito aos imigrantes, na contrapartida dos ítalo-descendentes que são cidadãos. Gostaria da sua opinião. Essa questão da mão de obra barata é uma discussão mundial, né? Está acontecendo agora nessa briga Trump versus China, né? Novamente, doutor Girardello, Cristiano Girardello. Doutor Girardello, como dizia o Vicente Mateus, o finado Vicente Mateus do Corinthians, né, é uma faca de dois legumes, porque de um lado, você tem essa mão de obra barata, mas de outro lado, ela custa caro porque esse sujeito ele gasta muito o imposto do cidadão nos serviços, entendeu? Então, é uma coisa que tem que ser pesada. Já o brasileiro, por exemplo, esse brasileiro que está indo dos Estados Unidos hoje, esse camarada, ele é investidor. Ele paga imposto para chuchu. E esse ilegal que vem e tal, e que está no subemprego, esse cara não paga nada, ele absorve do Estado. Então, é uma questão, tem um problema, digamos, tem oportunidade do oportunista, né? Esse cara, a gente vê esses baixos salários, o ambulante e tal, mas por outro lado é o seguinte, esse cara não contribui nada para o governo, ele não paga imposto e ele chupa os serviços. É uma questão a se pensar. Nós não. Nós somos, historicamente, o brasileiro que imigra, ele é investidor. Ele trabalha, ele paga imposto. Deu uma travada, não? Não. Quantos mil enfermeiros? Opa, caiu. Não. Tá normal, doutor. Pode continuar. Importaram outro dia da Índia não sei quantos mil enfermeiros. Pô, por que não traz do Brasil, da Argentina, enfermeiros, médicos e tal? Por que não? Isso seria uma maravilha. O cara vai pegar, vai ser empregado, vai pagar imposto, vai pagar taxa, vai gerar, vai trazer a família, né? Doutor Fragali, temos mais 2 superchats aqui. Eu também não quero transformar a nossa entrevista num pergunta e resposta aí, né? Mas vamos respeitar. Daí encerramos o superchat. Daí continuamos, vamos para o encerramento da nossa entrevista. Doutor Fragali, é do Igor Corá, não sei. Doutor Fragali, o atual decreto-lei não teria como efeito cascata que o filho do cidadão italiano nascido no exterior, mas
mais processos de reconhecimento de filhos diretos de italiano? Está um pouco confusa a pergunta. Talvez gerasse mais processos, é isso que vai gerar, quer dizer, esse filho, né, ele em tese não tem processo nenhum porque ele vai perder o direito. Né? O que não entrou com o processo ainda, a prevalecer esse decreto, ele não vai poder entrar com mais nada. O que vai acontecer, sim, é um questionamento na Corte de Cassações, fatalmente, mas não milhares. Acredito que vai ser canalizado e vai ter a Corte de Cassações vai se posicionar. Talvez no Brasil se chama súmula, né? Quer dizer, quando a Corte reúne vários em um mesmo feixe e decide. Mas, por parte desse, vamos dizer, do filho que não entrou e que não teve o reconhecimento, esse não vai poder entrar com mais nada. A prevalecer esse texto. Então vamos ao último superchat aqui. O Maxwell Macari. Será que podemos ter um decreto sem efeito prático para os nascidos ou reconhecidos, mas que passa para não abalar o governo? Algo para inglês ver? Primeiro, aqueles reconhecidos, sim, não haverá, não há como, se você tem a sua cidadania obtida regularmente, obviamente, ninguém está falando em caçar quem já é. Isso, em nenhum momento isso está escrito. O que está escrito é daqui por diante. Tanto é que no decreto diz assim, aqueles cujos processos entraram até a meia-noite do dia 25 a 26, esses estão salvaguardados. E, obviamente, todos os anteriores também. Né? O cara que tirou há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 5 anos, 2 anos, isso não existe. Né? O para inglês ver, eu não acredito, viu, Maxwell? Eu acho que vai haver modificações, sim. Não acredito. Os cidadãos com hora marcada, né? De minutos, né? Depois do minuto 1, segundo, aliás, né? Segundo. Doutor Fragali, olha, tenho que lhe agradecer, mas antes de finalizar, eu gostaria de deixar a palavra livre aí, como sempre faço aqui, para o senhor completar, fazer as suas considerações finais aí, por favor. Olha, eu, em primeiro lugar, agradeço, parabenizo aí pelo seu trabalho. Repito que eu já era seguidor de todos os suas lives e dos seus episódios gravados, né? E eu acho que é um trabalho formidável, a conscientização de todos nós que apreciamos o Made in Italy, né? Essa nossa italianidade. E eu gostaria de fazer um apelo a todos os que estão agora nos assistindo e aqueles que nos assistirão através das redes sociais, visto que isso fica no ar, né? Participem. É tristíssimo você ser um cidadão italiano e você não votar. É tristíssimo. Participe. Participe, é um país fantástico. Nós temos os nossos ancestrais. Se você é um cidadão italiano, você quis ser. O seu antepassado foi para o Brasil, foi acolhido pelos brasileiros, batalhou para chuchu. Olha, meu avô, Cacchione, era alfaiate, ele veio do zero e recebeu a família, depois a parentada, ele felizmente conseguiu, recebeu a parentada, comprou uma casa grande, tinha um porão, os que vinham ficavam no porão, dividiu o porão em 3 ou 4 quartos, aqueles que ainda não tinham onde se alojar, iam lá, ficavam lá, né? E aí essa turma progrediu e deu estudo para os seus filhos, para os seus netos, que progrediram, etc. Então, nós temos um DNA formidável e nós temos que honrar esse nosso DNA. Se você está me assistindo, repito que me assistirá, você tem a sua cidadania italiana, você que já tem, participe, vote, participe da política italiana. E não a Itália tem uma coisa muito bacana que não é só eleição, vira e mexe e faz plebiscito, faz tomada de opinião. Participe. O seu voto conta. Veja bem, os 5, 6 milhões de naturalizados de cidadão italiano no exterior,
representam mais ou menos 20% da força eleitoral da Itália. Porque a Itália tem 60 milhões de habitantes, mas não são 60 milhões de votantes, né? Você tem idosos, você tem crianças. Então, nós somos uma força ativa. Participe, se interesse, escolha bem seus representantes, participe. E se você realmente tem muito interesse, né? Por que não? Em vez de você, brasileiro que está me ouvindo, que pensa assim, vou mudar para a Flórida, vou mudar, não sei o quê, vem para a Itália. Vem para a Itália. Né? Olha que maravilha. Você não vai falar inglês, você vai falar italiano, você vai ter uma similitude cultural, emocional, culinária, né? Fantástica. Então, esse é o recado final que eu gostaria de dar para todos. Participe da vida italiana. Muito legal, doutor Fragali. Lembrando que o senhor falou em participação, temos duas oportunidades importantes aí pela frente, né? A primeira é agora, dia 26, tem esse movimento criado em São Paulo, na Praça Milão, apartidário, sem vinculação com negócios de cidadania, sem nada, é a italianidade pura aí, manifestando, tentando dizer o seu descontentamento por essa desconsideração pela nossa italianidade. A segunda é o próximo referendo, né, que vai exatamente... Isso, daí, exato. Aliás, até se o senhor pudesse fazer alguma consideração sobre isso e colocar exatamente o que isso significa, porque não é um assunto que tem a ver com descendência iuris sanguinis, né? Então, eu vou votar não, né? Porque é o seguinte, escuta, vocês estão querendo prejudicar para nós, mas facilitar para o outro? Não. Não vou diminuir, não. Deixa. É 10 anos ou 5 anos, né? Parece que vai ser essa. Sim, redução de 10 para 5 para naturalização. Não, eu vou votar não. Estão querendo prejudicar para nós e vai facilitar para o outro? Não. Não. Até como protesto pela... Não, porque, repito, para mim tudo isso me cheira assim. Eu vou trazer o ius soli, eu vou naturalizar, eu vou facilitar para esse cara que vem de barco. Desculpa, vai facilitar não, né? Vamos deixar de dificultar para nós. Vamos tratar de nós que somos italianos. Não esse cara que vem aqui e vai estudar em madraça e vai criar confusão e tal. Não. Desculpe a sinceridade. Não, é importante, eu acho que as coisas têm que ser na base da sinceridade, né? Doutor Marcelo de Carvalho Fragali, muito obrigado mais uma vez, obrigado quem nos seguiu aí, foi uma entrevista bastante concorrida. O vídeo, como sempre, vai ficar tanto no YouTube quanto no X, no Facebook e no Instagram, onde transmitimos todo esse tempo, né? Mais uma vez, obrigado e até a próxima, doutor. Sempre aqui à disposição. Muito bem, vamos aí acompanhar, né? Então, o Lorenzato e eu estamos aqui, vamos acompanhar o que de hoje para amanhã, à noite, aqui na Itália, vai acontecer. Amanhã, com certeza, teremos novidades, vamos acompanhar. Legal, obrigado. Muito obrigado, um abraço forte a todo mundo aí.